Fala galera, seja bem-vindo aqui ao canal Fala Teles. E hoje a gente vai estar falando sobre o que é o consórcio, né? O que é, da onde que veio, como surgiu, que bicho que é esse, tá? Vai ser para você que não sabe de nada, tem um conhecimento zero, e a gente vai estar aqui explicando hoje o que é o consórcio para vocês, beleza? Esse é o primeiro episódio de vários aí. Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva, né? E aí coloca o sininho lá, não deixe de fazer isso aí, tá beleza? E hoje eu tô aqui com o monstro, grande Denis, o cara que já vendeu já muito consórcio aí, tá trabalhando numa empresa muito grande, que é maravilhosa, inclusive eu trabalho lá com você. Show. Então, assim, eu quis trazer esse cara porque é fenomenal. Eu admiro ele tanto como pessoa, como gestor, é o meu gestor. Então eu quis fazer o primeiro episódio que fosse um cara que eu me identificasse. Então, Denis já vendeu já quantos milhões já, Denis? Cara, bom, primeiramente aí, boa tarde, né? Tamo aí, graças a Deus. Cara, hoje já tô 2 anos e meio aí no mercado, nem é tanto tempo, mas graças a Deus eu consegui ter um crescimento bem exponencial, né? Então hoje eu tô com mais ou menos 73 milhões ali de consórcio vendido, né? Parece muito, mas tem gente que vendeu muito mais do que eu, mas tamo aí, tamo na Não, correria. mas para quem tá começando igual eu assim, é top, top, top. Eu tenho que só aprender com você, cara. E hoje a gente vai falar o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o que é o consórcio, né? O Boa. primeiro episódio aí do Fala Teles, então eu trouxe você pra gente trocar aquela ideia, né, de saber o que é o consórcio, o que é o consórcio? Fala pra gente aí. Legal. O Teles é bacana, porque assim, no conceito geral, existe um sofisma muito grande, né? Ou seja, uma verdade que não é verdade, né? Isso que significa sofisma. A respeito do consórcio. Então, tem muita gente que acha que sabe o que é consórcio, pensa, ou pensa que entende sobre o consórcio, mas na verdade, o conhecimento que ele tem, de fato, não é a totalidade do que é o produto consórcio, né? E o consórcio ele é interessante porque nada mais é, em resumo, do que um financiamento coletivo, né? É. Então, ele nasce ali com o Banco do Brasil, e olha que legal, o jeito que o consórcio nasceu já foi interessante. Porque ele nasce no Banco do Brasil ali mais ou menos uns 70 anos, 80 anos atrás, mais ou menos, né? Que é bem Caramba, legal. bastante tempo, É, cara. bastante Eu não tempo. sabia dessa informação, eu não tinha essa E informação. ele nasce como consórcio de carro mesmo. Por quê? Porque o Banco do Brasil ele dividia as agências dele entre os cargos executivos, então o pessoal ganhava mais, e Uhum. os cargos de sênior para baixo, né? Sênior, júnior, pleno, abaixo. Então o pessoal do andar de baixo não conseguia ter a mesma realidade financeira ou a vida do pessoal que andava no andar de cima, né? Uhum. Então o pessoal do andar de cima tinha carro do ano, tinha as melhores casas, morava nos melhores bairros, né? E o Uhum. pessoal de baixo não conseguia ter acesso. Só que um cara lá teve a ideia, né? Um dos gerentes teve a ideia de, poxa, e se a gente fizesse um financiamento entre nós? Uhum. Pô, nós estamos aqui em 50 pessoas. Pô, um carro do ano tá custando, um exemplo, tá? Só um conceito. O carro do ano tá custando 50 mil, né? Naquela época, pô, 50 mil era muito dinheiro, né? Pô, então vamos cada um aqui pagar R$ 1.000 por mês e a gente deixa mais uma grana aqui, ó, pro Teles. O Teles é o cara de confiança. Ele é o cara que a gente O confia, administrador que vai ali. administrar Aham. esse dinheiro. Todo mundo, todo dia 10 a gente paga aqui R$ 1.000. Mais uns R$ 100 que vai ficar pro Teles. Então ele vai ganhar ali, ó, 5 mil, pelo menos. Uhum. Entendeu? 5 mil Entendi. fica pro Teles e os outros 50, que é os R$ 1.000 que cada um pagou, então vai pagar 1.100, entendeu? Vai ser sorteado entre as 50 pessoas. Em 50 meses, todo mundo vai ter o carro do ano. Bacana, Olha que que ninguém interessante. nem imaginava que ia poder conseguir um bem. Então, Exatamente. é bem bacana. O consórcio, ele é transformador, né? Ele é uma ferramenta muito bacana. Eu amo. Na hora que você me apresentou, cara, se ser sincero assim, eu tinha aquele receio, né? Eu tinha feito É isso aí. alguns, tal. Eu falei, pô, consórcio e tal, mas, cara, depois que a gente vê como que tá funcionando agora, que tá crescendo o consórcio e tá fazendo aquela transformação nas vidas das pessoas, igual você tá transformando a minha. Então, assim, é muito bacana, cara. E me diz aí mais sobre o consórcio, cara. Como é que é o sorteio? É só pro sorteio que ganha ou como é que é isso aí? Ô, Télio, isso é muito legal, porque assim, ó, essa questão, só pegando o gancho, né? Você falou sobre transformar vidas.
Só pra concluir a história do Banco do Brasil, o Tá. pessoal do andar de cima começou a ver que o pessoal do andar de baixo tava tendo acesso às coisas que eles tinham. Pô, como é que esse pessoal tá fazendo isso? Até que chegou na diretoria e a diretoria entendeu o produto e falou, pô, vamos dar um nome pra esse produto. Entendeu? Aí se criou o consórcio com essa ideia. E a partir disso é muito bacana, porque o consórcio foi ficando mais sofisticado, foi ganhando outros patamares, e aí começou a se colocar outras modalidades de contemplação. Então, não dá para contemplar só com o sorteio. Na verdade, o sorteio ele representa 20% do que é o consórcio. O restante das contemplações são por estratégia, seja por lance da própria carta, que é um lance embutido, né, que você pode descontar da própria carta. Então, por exemplo, o meu carro, olha que legal. Pô, é um carro de 200 mil reais de FIP, Top. né? Só que eu pago mais barato do que o pessoal paga hoje em dia num Onix financiado. Eu É pago, muito, é eu muito. pago Cê 2,5 é de louco. parcela. Se o Isso cara é for pegar coisa de um Onix maluco, novo, vai velho. ficar 3 conto de parcela. É Né, outro coisa de dia, louco. que nem hoje, né? Minha esposa tá com o meu carro. E aí eu peguei um Uber pra vir pra cá. E aí o Uber falou, pô, a gente tá falando sobre carro e tal. Ele falou, olha que coisa. Ele falou assim, meu sonho era ter uma Volvo. E o cara tem um Virtus. Falou, meu sonho era ter uma Volvo. Eu falei, pô, eu tenho uma Volvo, cara. Ele falou, pô, mas o problema é que é muito caro. Eu falei, mas o que que é caro? Você paga quanto nesse carro aqui? Ele falou, o meu é financiado. Eu falei, você paga quanto? Pô, pago 3.200. Eu falei, cara, eu pago mais barato. Eu pago 2,5 na Volvo. Ele, mas não tem como isso aí, não existe. Eu falei, é consórcio. Ele, mas consórcio funciona? Eu falei, cara, você já fez alguma vez? Né? Aí ele, não, meu primo fez e não deu certo. Eu falei, puxa, então, vai saber aonde ele fez. Tem muita gente muito vendedor aí que, eu vou falar pra você uma coisa, tem muita galera que dá, porque o Brasil tá complicado, né? Pra confiar nas pessoas e tal, por isso que tem que puxar ali o histórico, a gente fala sempre lá pra, pô, ó, qual que é a empresa que a gente trabalha? A gente trabalha na Demicon, então é uma empresa que tem ali 35 anos, que tem é sólida, Tem então assim, lastro, né? tem lastro ali. E eu, cara, amei essa empresa eu sou suspeito de falar. Sabe o que é legal, Teles, que você falou aí? Por exemplo, ó, vamos lá. Quando eu vou montar uma carteira de investimentos hoje, por exemplo, na XP da vida, se o cara sair a torta e a rodo ou por conta, a chance dele se dar mal é grande, ou se ele se dá bem, ele não otimiza tudo que ele pode otimizar do investimento dele. Com o consórcio é a mesma linha de raciocínio. Você precisa de um consultor de uma empresa validada, entendeu? Que vai te direcionar nesse universo, porque o consórcio ele não é tão simplório quanto parece. É aí que eu digo que as pessoas acham que sabem, mas não sabem. Então, eu quero só um consórcio de carro, tá? Mas qual o valor do carro? Quanto você está disposto a dar de lance? Quanto você tem no bolso? Entendeu? Porque aí a gente vai estudar qual grupo faz mais sentido. Pô, eu quero rápido, mas você tem dinheiro para contemplar rápido? Né? Pô, não tenho. Pô, então nem no financiamento você pega. É. Entendeu? Então, o legal do nosso trabalho dentro da Demicon é que nós temos hoje um treinamento, uma capacitação para os nossos consultores que fazem essa personalização. Então, por exemplo. Gestão carinho. Isso, Na gestão exatamente, carinho, na gestão exatamente. carinho, né? Então, dentro da nossa gestão, você muito bem falou, nós fazemos toda essa consultoria para o cliente. Então, por exemplo, o projeto que eu fizer para o Teles não vai ser o mesmo que eu vou fazer para o Farias. Vai ser diferente, vai ser um outro projeto. Então, cada cliente vai ter um projeto diferente. Pode ser o mesmo bem que ele vai pegar, mas a realidade financeira dos dois são diferentes. Então a gente é basicamente igual a gente faz lá nos treinamentos. A gente vende o consórcio junto com a consultoria para a gente, né, fazer um planejamento bem bacana para ele conseguir atingir o bem dele, que é o nosso sonho também. Exato, eu vou dar um exemplo bem legal. Fui atender um cliente outro dia, e ele falou, pô, Denis, eu quero pegar um carro de 60 mil. Falei, tá, quanto você tem na mão? Ele, 30. Falei, pô, legal, já é bacana. Ele falou, mas tô na dúvida se eu dou lance, se eu faço outra coisa. Falei, tá, se você não pegasse com consórcio, como que você faria? Ele falou, eu tenho um cartão de 30 mil de limite. Então eu tô pensando em dar 30 de entrada e parcelar os 30 no cartão, vai ter só os juros da maquininha ali, vai ser mais tranquilo. Eu falei, cara, então faz desse jeito. Vai ser melhor do que você fazer no consórcio. Aí eu falei, só que põe pro teu imóvel, como é que tá? Ele falou, o imóvel não tem um planejamento. Quanto seria um imóvel legal que te atendesse? Pelo menos uns 800 mil. Então a gente fez o quê? Uma carta de consórcio pro imóvel dele. Porque o carro ele já conseguiria atender. Tá entendendo a linha de raciocínio? Então, assim, o nosso trabalho é literalmente uma consultoria, porque se a gente entender que o consórcio não faz sentido pro projeto do cliente, a gente não vai vender o consórcio. A gente vai deixar o cliente fazer de outra forma, caso o contexto financeiro dele permita. Agora, não é a realidade de todo brasileiro ter 30 mil de entrada e 30 mil no cartão de crédito para poder passar o carro, E concorda? aí você vai lá comprar um carro, você paga 3, né? Ali no financiamento você compra um carro, paga 3 e na hora de vender não vende a metade. Então, assim, passa 5 anos ali você... E falando nisso, a gente tem lá no treinamento,
tem aquele... O dinheiro, ele não desvaloriza. Não é isso? Como é que funciona? É legal, porque isso aí o pessoal não faz ideia, né? O pessoal fala, pô, comprei lá minha carta, pô, tava pagando R$ 1.000, agora eu tô pagando 3.000. Como é que funciona isso, né? São 2 pontos. Primeiro, a pessoa ela não vê que aumentou a parcela dela, porque aumentou o saldo devedor, mas o que ela pagou de parcela abateu o saldo devedor. Então, às vezes tem muita gente que fala assim, pô, você é desonesto, você não explica que subiu o saldo devedor. Sim, subiu o saldo devedor dela, mas o que ela pagou abateu. Só que também aumentou o crédito da pessoa até a contemplação. O problema é o quê? A pessoa não entender como funciona isso. Então, por exemplo, um dos indexadores que a gente usa para consórcio imobiliário é o INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Para resumir, sabe quando seu avô falou assim, puxa, eu comprei esse terreno aqui por uma galinha e 2 bicicletas, hoje ele vale 300 mil? É o INCC que fez o terreno valorizar. Na verdade, não teve nenhuma grande valorização do terreno, é só um reajuste. Tem gente que também não consegue discernir o cálculo disso. O terreno que valoriza é pela localização. O INCC é só um reajuste que quando a gente faz o comparativo de 30 anos para cá, vale a mesma coisa que valia antes. Entendi. Não aumentou muito o valor do terreno. Então as pessoas também não sabem fazer o cálculo real do valor futuro daquele empreendimento, ou seja, daquele imóvel, com base no mercado. Ou seja, olha tudo que eu acabei de falar aqui, complexo. Se o cliente compra um consórcio sem ter essa consultoria e essa expertise, que na verdade ele está comprando o nosso cérebro, Exato. ele está comprando a nossa Os nossos inteligência. treinamentos ali, tá todo dia ali Exato, ele treinando, está tal. comprimindo isso para ele, entregando tudo de pegar, bandeja. Então, o problema é esse, que às vezes ele contrata o consórcio com um cara que literalmente nem o cara compra consórcio para ele porque ele não acredita no produto consórcio. Entendeu? Então, olha que louco. Hoje eu tenho quase 2 milhões lá de consórcio comprado. Entendeu? Alguns contemplados, outros a contemplar. Eu tô começando a comprar também porque peguei aquele trauma daquele consórcio lá que o cara paga. Só tem 2 sorteios ali que a galera acha, sabe aquele sorteio. Sim. E aí eu falei, pô, até sortear isso aqui, a gente não trabalha com sorteio lá, não é isso? A gente não tem assim, quer dizer, trabalha com sorteio é uma métrica, mas não depende dele. Não depende dele, né? Que é muito bacana. É isso igual mesmo. Essa pergunta que eu tava fiz lá atrás, que é, deixa eu ver aqui, como funciona o grupo e os sorteios e lances, sabe? Isso é bacana, isso é bacana, porque assim, ó, o consórcio ele nasce no banco. E ele vai ser monopolizado pelos bancos basicamente até 2008 ali. Porque 2008 o Banco Central entra na jogada e ele muda, ele regulariza o consórcio. Então muda a modalidade do consórcio. Tem muita gente que fez consórcio lá em 2002, 2003 que pegou um consórcio clandestino. Então hoje não tem mais. É tudo literalmente auditado e validado pelo Bacen. Só que isso é interessante porque, no nosso caso, a Demicon, nós somos uma administradora independente. O que significa isso? Que não tem nenhum banco por trás. Nós respondemos direto ao Bacen. E com muito orgulho, primeiro lugar, a maior, né? A maior. No ranking de créditos ativos hoje, nós somos a número 1 do país. Nós vendemos o ano passado 50 bi de consórcio, né? Então é um número muito expressivo. E só a nossa gestão dentro da Demicon vendeu acima de 2,5 bilhões. Então, os nossos números hoje falam por si só. Né? Então, e olha que bacana, hoje nós estamos contemplando uma média de 400 milhões em créditos por mês. Bacana. Então isso é um número muito relativo. E aí é o motivo do consórcio. Por quê? Ele democratiza o acesso ao crédito. Exemplo simples assim. Hoje, não só hoje, nos últimos 500 anos de Brasil, o acesso ao crédito ele sempre foi escasso, sempre foi difícil, para poucos, e quando aprova é um absurdo. É muito caro. Entendeu? O único problema... Vira escravo, né? Exatamente. Você vira escravo do banco, ou vira escravo daquela cooperativa, ou você vira escravo daquela dívida. E aí é um outro sofisma. E ter dívida não é ruim. O problema é você se endividar mal. Eu vou dar um exemplo. O americano, o estadunidense, ele é 1000 vezes mais endividado do que o brasileiro. Porém, o valor da dívida dele, a porcentagem, a rentabilidade de quanto o banco ganha em cima dessa dívida é muito baixa. Então, nos Estados Unidos, em média, você vai pagar 3 a 4% ao ano. Aqui a nossa Selic é 15%, ou seja, o banco não vai te vender a 15%. Porque se o banco te vender a 15%, ele tem que lucrar em cima. Como que ele lucra em cima? Vendendo a 20%, 25%, 30% ao mês. E por isso que é legal fazer o consórcio, porque a administradora, igual a Demicon, ela só trabalha com consórcio. Ela não tem outro produto ali para poder... Não dá aquela atenção legal, igual o Ademicon dá a atenção para os lances, para a forma de como ela monta um grupo, como que ela faz. Isso aí. Né? E eu já ia te perguntar, a última pergunta que eu ia fazer é a respeito dos juros.
o consórcio não tem juros. Como é que Isso. funciona isso? Essa é a lógica, né? Então ele não tem juros. Ele tem só uma taxa administrativa. Eu falei, ao mês falei errado, né? O ano, né? Aquela taxa. Então, a taxa administrativa, quando a gente pega o prazo de 18 anos, por exemplo, para imóvel, que é metade no financiamento, e a taxa é 24%. Então, você pega lá 220 meses, que são 18 anos, divide por 24, né? Ou melhor, 24 dividido por 220, a gente vai bater lá 0,11 ao mês de taxa É muito do bom. custo financeiro. Ou seja, é 6 vezes menor do que um BNDES. É muito. Mas nosso tempo acabou. Hoje esse episódio acabou. Galera, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Denis, continua no próximo episódio, tá? Eu quero você aqui, meu irmão. Tamo junto? Vamos para cima. Valeu, hein? Obrigado. Até o próximo episódio, hein, gente? Valeu.